A cada 6 minutos, uma criança é abusada sexualmente no Brasil. E o agressor já não precisa mais entrar na sua casa, ele entra pelo celular dela. Esse dado é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, então não é qualquer manchetezinha, já é realidade. E hoje, em pleno Maio Laranja, eu vou te mostrar o que está acontecendo com as nossas crianças no ambiente digital, com dados reais, com a lei na mão e com os sinais que você precisa reconhecer agora. Eu sou a Carol Oliveira, especialista em segurança digital, mãe e fundadora do Digital com Cuidado. Fica até o final, porque os sinais de alerta que eu vou te mostrar, a maioria dos pais nunca nem ouviu falar. Você sabe por que o dia 18 de maio foi escolhido? Lá atrás, em 1973, uma menina de 8 anos chamada Araceli foi drogada, estrupada e assassinada no Espírito Santo. Os agressores eram jovens de classe média alta. O caso foi arquivado e até hoje impune. É por ela que existe o dia 18 de maio. O Brasil levou quase 30 anos para criar uma data oficial de combate a esse crime. Sim, eu disse 30 anos. Em 2026, são 26 anos de mobilização e mesmo assim os números mostram que a gente ainda tem muito chão pela frente. Vou te mostrar alguns números agora e desde já me desculpem, pois eles são desconfortáveis e é exatamente por isso que precisam ser ditos. 61,6% das vítimas de estupro no Brasil têm no máximo 13 anos. 88% dos casos, as vítimas são meninas. Mais de 68% dos agressores são familiares ou pessoas de confiança da família. E entre 2021 e 2023, o número de estupros de crianças subiu 35,5%. Esses são só casos notificados. Especialistas estimam que apenas 7,5% dos casos chegam às autoridades. O resto fica no silêncio. Por quê? Porque em quase 70% das vezes o agressor é alguém de dentro da casa e a criança depende emocionalmente de quem está abusando dela. Essa é uma armadilha infinita. O abuso sexual sempre existiu. O que mudou é que agora ele tem endereço digital e a maioria dos pais não sabe onde ele mora. Grooming, por exemplo, o crime que começa com um elogio. Grooming é o aliciamento digital e começa de um jeito que nenhuma criança reconhece como perigo. O agressor, ele se aproxima nas redes sociais, nos jogos online, no WhatsApp, devagar. Ele vai ter muita paciência. Ele elogia a criança, ele ouve, ele dá atenção, faz a criança se sentir a mais especial de todas, de um jeito que talvez ela nem se sinta em casa. E esse vínculo vai sendo construído em etapas. Ele escolhe a vítima, geralmente no ambiente onde mais tem crianças, nos jogos online. Ele não precisa mais ir num parquinho e ficar procurando. Ele procura crianças que parecem solitárias. Muitas vezes ele está conversando com mais de 10 crianças, com baixa autoestima, com pouca supervisão parental online. Aí ele cria amizade, ganha confiança e vai dando moedas virtuais, presentes para essa criança. Aí ele começa a usar a estratégia, né? Não conta para sua mãe, ela não vai entender. Essa frase é um sinal vermelhíssimo e a sua criança precisa saber disso. Depois ele normaliza o conteúdo sexual gradualmente. Começa com imagens, piadas, perguntas e vai cada vez mais escalando. E aí começam as ameaças. Nessa altura do campeonato, ele já sabe onde a criança mora, estuda, nome dos pais e começa, né? Se você não mandar mais, eu vou divulgar para os seus amigos na escola. Eu vou contar para sua mãe. Abuse Metro. São imagens e vídeos reais de abuso sexual de crianças. Em 2025, o Brasil registrou 63 mil denúncias de CESAM na internet. Teve um aumento de quase 20% em um ano. E no Telegram, em 2024, 2 milhões de usuários em grupos com esse tipo de conteúdo. Sim, 2 milhões são pessoas organizadas em grupos fechados, com administradores, com regras, com hierarquia. É uma rede estruturada operando dentro dessa plataforma que as suas crianças usam. E agora eu preciso dizer uma coisa que muita gente não sabe e que pode proteger a sua própria criança de virar réu. Armazenar, possuir, baixar ou encaminhar foto ou vídeo sexual de criança é crime. Não importa se foi de brincadeira, não importa se foi encaminhado ali, só de ter no celular já é crime, está previsto no artigo 214b do ECA, com até 2 anos de reclusão. E por que isso importa para você, pai ou mãe? Porque os adolescentes estão recebendo esse tipo de conteúdo em grupos do WhatsApp, da escola, do jogo, sem entender a gravidade. Um amigo manda, fica salvo na galeria automaticamente e de repente a sua criança está cometendo um crime sem saber que cometeu. O não sabia não se desfaz o crime. E o foi sem querer não apaga o arquivo do celular. Então o que você precisa fazer agora é conversar com a sua criança sobre isso.
Explicar que se ela receber qualquer imagem desse tipo, não pode abrir, não pode salvar, não pode encaminhar. Precisa deletar imediatamente e chamar um adulto de confiança. Essa conversa pode proteger a criança vítima que está naquela imagem e pode proteger o seu filho de uma consequência que vai muito além de advertência escolar. E tem um terceiro vetor que surgiu com a IA generativa. Deepfakes sexuais de crianças. Imagens sintéticas criadas por inteligência artificial de crianças reais ou fictícias em situações de abuso. Não precisa nem de uma foto sexual real mais da sua criança. A IA cria do zero. Sabe aquela foto inocente que você publicou do seu filho na praia? Na escola? Pois é. E isso já é crime no Brasil desde setembro de 2025. A Lei 15.211 criminaliza a criação e a divulgação desse material. Mas a tecnologia avança cada vez mais rápido do que a fiscalização. Por isso, a educação digital não é opcional, é a primeira defesa. Eu já falei bastante sobre o ECA digital aqui no canal, então não vou ficar repetindo tudo. Mas tem um ponto específico que é diretamente ligado ao que a gente está discutindo hoje. Exploração sexual infantil e que muita gente ainda não sabe. A Lei 15.211, que é o ECA, que entrou em vigor agora em março, impõe obrigações concretas para Meta, Google, TikTok, Telegram, qualquer plataforma que opere, com crianças no Brasil. Sobre denúncia e remoção, a lei é bem clara. Primeiro, as plataformas são obrigadas a disponibilizar um canal acessível para que qualquer usuário denuncie violações de direitos de crianças e adolescentes. Segundo, quando um conteúdo de exploração sexual, abuso, aliciamento ou sequestro de menor é detectado, seja pela plataforma, seja por denúncia, a remoção tem que ser imediata, sem precisar de ordem judicial. Isso está previsto no artigo 29 do ECA. Terceiro, esse é o ponto mais importante, a plataforma não remove pronto, ela é obrigada a comunicar às autoridades competentes, ou seja, você denunciou no Instagram e eles não podem mais somente apagar o conteúdo e varrer para debaixo do tapete. Eles têm que reportar à Polícia Federal. Denúncia feita dentro da plataforma não é só mais reclamação. A partir de agora, ela aciona uma cadeia legal e a plataforma que não age responde por isso. E tem mais. O governo criou, em março de 2026, o Centro Nacional de Proteção à Criança e do Adolescente, vinculado à Polícia Federal, exatamente para receber esses reportes das plataformas e investigar crimes digitais contra crianças. E aproveitando que estamos falando da lei, talvez essa seja muito pouco conhecida. É a Lei 15.035 de 2024. Ela criou o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. É uma consulta pública para que os pais e escolas possam verificar se alguém condenado está próximo de nossas crianças. A criança quase nunca fala, mas ela sempre dá sinais. O problema é que a gente não foi ensinado a reconhecê-los. 2 grupos de sinais. Preste bem atenção. Sinais offline. Mudança brusca de comportamento, agitação, agressividade, isolamento sem motivo aparente, linguagem ou brincadeiras sexualizadas que não fazem sentido para a idade, queda no rendimento escolar, medo ou aversão a pessoas ou lugares que antes eram seguros, dores abdominais frequentes, distúrbios do sono, regressão de comportamento, a criança mais velha voltando a fazer xixi na cama, como por exemplo. E agora, os sinais digitais. Comportamento secreto e ansioso com o celular. Sabe aquela tela virada? É um perigo. Apagar conversas quando você se aproxima, receber presentes, créditos em jogo ou dinheiro sem conseguir explicar, novos contatos, adultos que a família não conhece, uso do celular na madrugada ou em horário da escola porque não consegue se desgrudar, mudança de humor perceptível depois de usar o celular. Se você identificou algum desses sinais, o primeiro movimento é acolher, não é interrogar. A criança precisa sentir que ela pode falar sem ser punida ou desacreditada. Perguntas acusatórias fazem ela se fechar. Em um ambiente de escuta seguro, faz ela se abrir. E se a situação for confirmada, denúncia imediata. Não tente resolver nada sozinha. Muita gente não denuncia porque acha que precisa ter certeza. Não, você não precisa. A suspeita já é o suficiente para você acionar os sistemas de proteção. Então, os canais Disque 100 é gratuito, anônimo, funciona 24 horas para violações de direitos humanos, incluindo violência sexual contra crianças. A SaferNet Brasil para crimes online, grooming, Sesam, deepfake,
www.safernet.org.br. Denunciar. Anônimo. Vai direto para a Polícia Federal. Conselho Tutelar é obrigado por lei a agir diante de qualquer suspeita. Delegacia da criança e do adolescente para o registro formal. O silêncio, ele protege o agressor, mas somente a denúncia protege a criança. A gente não protege o que não compreende. O ambiente digital mudou as regras do jogo de um jeito que a maioria dos adultos ainda não acompanhou. E as crianças estão pagando por este preço. Maio Laranja não é uma campanha de conscientização. É um alerta que funciona quando pais acordam. Se esse vídeo chegou até você, compartilha com pais, mães, professores, pediatras. Esse conteúdo precisa chegar em quem está na linha de frente. Me segue aqui no canal e no Instagram, @digitalcomcuidado, onde eu publico sobre segurança digital para as famílias. Cuida da sua criança e até o próximo vídeo.